You know what? They send me to Texas because they think you're running to Mexico. What they do in Mexico? Did you do anything there? No. Sure? No. We never touched. At all. Not even a hug. And I usually hug people. Oi, eu sou o Chamal e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever aí no meu canal, clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que você ative o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Caso ele não envie essa notificação, eu peço que me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos, então mesmo que o YouTube não faça o trabalho dele, coisa que acontece constantemente cá entre nós, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre que eu subir um conteúdo de qualidade. Fora isso, eu só quero pedir para que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo, porque pelo que eu já vi aqui do caso, ele é muito longo, então muito provavelmente esse vai ser o vídeo mais longo da história do meu canal. Na verdade, da minha história, porque eu acredito que eu nunca gravei um caso assim tão longo. Então, se vocês puderem, compartilhem ao máximo no WhatsApp, Facebook, manda pra todo mundo, porque vai ajudar demais. Dito isso, vamos pro caso. Kenya Monge nasceu em 26 de janeiro de 1992 em Honduras, que é um país que fica localizado na América Central. A mãe dela, Maria, deu à luz a Kenya quando tinha apenas 15 anos de idade, então ela era praticamente uma criança. Em abril de 1993, quando a Kenya tinha um pouco mais de um aninho de vida, a Maria resolveu que se mudaria para os Estados Unidos e então ela deixaria a Kenya junto com a avó, no caso, a mãe da Maria. Essa foi uma decisão muito difícil para ela, ela amava muito a filha, ela queria estar com a filha, porém ela sabia que em Honduras seria muito mais difícil para ela conseguir dar uma boa vida para a filha. Por isso ela resolveu se mudar para os Estados Unidos para conseguir uma vida mais estável e assim ela ter a possibilidade de dar ótimas oportunidades para a filha no futuro. Então a Maria foi para os Estados Unidos e por volta ali de 1994 ela conheceu um homem chamado Anthony, que era mais comumente chamado de Tony. Com o tempo eles acabaram se apaixonando, se relacionando e acabaram por se casar. Desse casamento vieram 2 filhos, a Kimberly, que era apelidada de Kim, e o Anthony. No ano de 2004, quando a Kenya tinha 12 anos de idade, a Maria finalmente conseguiu realizar o sonho da vida dela. E nesse momento ela conseguiu levar a Kenya para os Estados Unidos. E a felicidade foi enorme. Ela estava assim realizando o maior sonho da vida, ter a filha junto com ela nos Estados Unidos. Então era um momento de felicidade imensurável. Quando Kenya chegou nos Estados Unidos, ela falava pouquíssimo inglês, mas ela não se deixou abalar por isso. Ela era uma pessoa que aprendia muito rapidamente e ela se dedicou a aprender o máximo que ela pudesse para aproveitar o máximo possível da sua estadia nos Estados Unidos. Para a alegria da Maria, o Tony amava a Kenya como se fosse filha dele mesmo, como se ele fosse o pai biológico dela. E em pouco tempo que a Kenya estava lá morando junto com eles, ela já passou a chamar o Tony de pai. Ela também acabou se apegando facilmente aos irmãos, principalmente a Kimberly. As duas se tornaram grandes amigas. Nesse momento tudo parecia perfeito. A família estava reunida, morando em Aurora, no Colorado, e eles tinham uma vida pacata e muito tranquila. Como a Kenya, ela havia crescido em Honduras e lá ela não tinha tantas possibilidades, ela não esperava tanta coisa assim do futuro. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela resolveu que iria aproveitar o máximo possível e iria abraçar todas as possibilidades. Ela estudava na Cherry Creek High School e ela era uma ótima aluna, que era bastante prestativa. Ela não era só inteligente, mas ela era muito gentil e atenciosa também. E isso fazia com que ela tivesse muita facilidade para fazer amigos. A vida social dela era bastante ativa, porém ela também gostava de ficar em casa junto com a família. Ao se formar no colégio, ela rapidamente entrou na faculdade. A faculdade que ela escolheu ficava em Denver e lá ela estudava radiodifusão.
Mais ou menos nesse mesmo período, ela acabou saindo da casa dos pais e foi morar junto com um namorado chamado Lewis Easton. Nesse curto período da vida da Kenya, ela já havia conquistado muitas coisas, a um ponto que todos esperavam coisas grandiosas dela. Porém, ela infelizmente não sabia o que o futuro lhe guardava. Como nos Estados Unidos, a idade mínima para beber é 21 anos e você também não pode beber na rua. Se você tiver com uma garrafa na rua, você pode ser detido. Então, como lá tem todas essas regras, é bem comum que os adolescentes comprem identidades falsas para comprar bebida. E a Kenya, infelizmente, não era tão diferente assim dos outros jovens. Aos 19 anos, como ela não podia beber, ela acabou junto com as amigas fazendo identidades falsas para terem acessos aos bares e às boates. O Tony e a Maria disseram que não sabiam que a filha tinha identidade falsa porque eles sempre consideraram ela muito responsável e não conseguiam imaginar ela fazendo algo desse tipo. No dia 31 de março de 2011, utilizando essas identidades falsas, a Kenya junto com as amigas foram até uma boate chamada 24K. Essa boate fica localizada no centro de Denver. Conforme o tempo foi passando, elas começaram a beber muito e acabaram ficando bêbadas. Existem algumas teorias que dizem que a Kenya ela estava na boate, aí disse para as amigas que ia até o banheiro e simplesmente não voltou mais. E outras teorias dizem que ela acabou sendo expulsa da boate porque ela estava muito bêbada, mas o que realmente importa aqui é que ela acabou do lado de fora dessa boate sozinha. Além de estar sozinha, ela estava sem todos os seus pertences. Ela não estava com a bolsa, com o celular, com chaves, ela não estava com nada. Após a Kenya sair da boate, ela não foi mais vista. E no dia seguinte, os familiares dela descobriram que ela não havia saído junto com suas amigas que ela costumava sair. Ela tinha saído com duas outras garotas que não eram tão próximas assim dela. Então essas meninas não conheciam a Kenya o suficiente para saber que ela ir embora e não dar satisfação era algo estranho. Se fossem as outras meninas que ela já era acostumada a sair, elas iriam perceber que o comportamento da Kenya estava estranho e que ela sair da boate sozinha não era algo que ela faria, então elas provavelmente procurariam pela amiga. Porém, essas meninas não eram tão acostumadas a andar com ela assim e acabaram achando normal ela ter ido embora. No dia 1º de abril, no dia posterior à saída da Kenya até a boate, o namorado dela, Lewis, acabou percebendo que ela não tinha voltado para casa e também notou que não tinham mensagens ou ligações dela em seu telefone. Ele achou esse comportamento muito estranho porque não era do feitio dela fazer esse tipo de coisa. O Lewis então resolveu ligar para a Kim, já que ela era muito próxima da irmã, e perguntou a ela se ela sabia alguma coisa da Kenya. Porém, ela falou que não tinha nenhuma informação sobre a irmã. Foi nesse momento que o Lewis percebeu que ele precisava urgentemente falar com os pais de sua namorada. A Kim então ligou para os pais, avisou que a Kenya não havia voltado e o Tony e a Maria resolveram ir para casa e ligar para todo mundo que eles conheciam, perguntando sobre o paradeiro da filha deles. O grupo de amigos com quem a Kenya costumava sair entrou em contato com a família dela, dizendo que naquela noite ela tinha saído com seus outros amigos e elas não faziam a menor ideia de onde a Kenya estaria. Na tarde do dia 1º de abril, as duas meninas com quem a Kenya havia saído foram até a casa dos pais dela para entregar seus pertences, a bolsa e as outras coisas que tinham ficado com elas. E nesse momento, a Maria e o Tony estavam com os nervos à flor da pele e começaram a fazer várias e várias perguntas no intuito de saber o que tinha acontecido com a filha deles. Para o desespero dos dois, as meninas acabaram assumindo que utilizaram identidades falsas para entrar na boate e elas viram a Kenya pela última vez pouco depois da meia-noite. O Tony, a Maria e a Kim ficaram extremamente preocupados com a Kenya, pois ela ter saído sem seus pertences era algo que ela nunca fazia, então toda aquela situação estava muito estranha. Olhando os pertences da Kenya, eles acabaram encontrando uma mensagem que tinha chegado há pouco tempo. Nessa mensagem estava o número de um homem que não estava salvo na lista telefônica da filha deles. Na mensagem dizia o seguinte: "Ei, aqui é o Travis, o cara que te deu uma carona ontem à noite com aquela van estranha branca. Você chegou bem em casa?"
O Tony ligou várias vezes desesperado para o número que enviou aquela mensagem, porém não teve nenhum retorno. Foi aí que eles decidiram registrar o desaparecimento da Kenya, porém quando eles entraram em contato com a polícia, o policial tratou eles de forma muito ignorante, dizendo que ela muito provavelmente voltaria logo e que eles tinham que esperar pelo menos 72 horas para denunciar o desaparecimento dela. No dia 2 de abril, o Travis, que tinha enviado aquela mensagem para o celular da Kenya, finalmente ligou de volta para entrar em contato com o Tony. Só que ele ainda não sabia que era o Tony. Na ligação, o Travis falou que viu a Kenya na noite que ela supostamente desapareceu. Ela estava do lado de fora da boate conversando com um morador de rua por volta das 2h30 da manhã. Ele disse que após ver aquela cena se aproximou e perguntou se ela precisava de ajuda, e ela disse que sim. Ela falou que precisava pegar o carro que estava estacionado em outro local. Travis falou que como viu a Kenya muito bêbada, ele resolveu dar uma carona a ela para que ela conseguisse chegar ao carro em segurança. Com isso, eles teriam dirigido até o local onde o carro da Kenya estaria, porém ao chegar lá, eles não conseguiram encontrar o carro dela. Então, ele se ofereceu para levar a Kenya em casa. Ela falou para ele onde morava e ele disse que seria muito perto da padaria onde ele trabalhava. Então, ele já sabia o trajeto e levaria tranquilamente ela até lá. O Travis afirmou que começou a dirigir indo levar a Kenya em casa, mas no meio do caminho ela pediu para ele parar porque queria comprar cigarros. O que já soou bem estranho, porque no momento a Kenya estava sem nenhum dinheiro. Então, se ela queria comprar cigarros sem dinheiro, ela devia estar muito louca. Com esse pedido da Kenya, ele parou em um posto de gasolina para ela comprar os cigarros, mas a loja de conveniência estava fechada. Foi aí que ela viu um homem asiático parado fumando e resolveu ir até ele pedir um cigarro. Segundo o que o Travis falou, a Kenya foi até esse homem, ele deu um cigarro para ela, eles começaram a fumar, conversaram um pouco em espanhol e foram embora juntos. O Tony desconfiou muito dessa história, porém ele agradeceu pela informação. Mais uma vez, o Tony tentou entrar em contato com a polícia, ele ligou para a polícia e falou que tinha conversado com um homem que disse que a Kenya tinha saído com outro homem que ela conheceu em um posto de gasolina. O Tony insistiu para que os policiais fizessem pelo menos um relatório, mas eles se negaram. Disseram que não tinham informações suficientes. O Tony começou a ficar muito chateado com a falta de interesse da polícia e acabou ligando para o Travis no intuito de interrogá-lo. Por fim, eles combinaram de se encontrar no posto de gasolina onde o Travis teria visto a Kenya pela última vez. Então o Tony disse que chegaria lá imediatamente. Ao desligar o telefone, o Tony pegou sua pistola 9mm e quando estava saindo, a Maria perguntou por que ele sairia armado. Então ele explicou toda a história, né, que ia se encontrar com o Travis e ele estava bastante nervoso, então por isso ele estava indo com a arma para, se acontecesse alguma coisa, ele poder se defender. E ainda acrescentou dizendo que se a polícia não queria resolver, ele ia resolver por conta própria. A Maria ficou muito preocupada, até porque o seu marido ia se encontrar com um homem que eles não conheciam. E obviamente isso parecia ser bastante perigoso. Não só para o Tony, mas também para esse homem. A Maria implorou para que o Tony não saísse de casa, porque ela já estava imaginando 1000 coisas, mas mesmo assim o Tony insistiu e foi ao encontro do Travis. Quando o Tony saiu, a Maria ficou extremamente desesperada e ligou para a polícia, avisando que seu marido tinha saído armado atrás do homem que tinha visto a filha deles com vida pela última vez. Então ela tinha medo que a situação saísse do controle. Quando o Tony chegou no posto de gasolina, o oficial da polícia já estava por lá, junto com o Travis e um conhecido dele. O Travis saiu de sua van branca e foi conversar com o Tony. Nessa conversa, ele disse a mesma coisa que ele já tinha falado por telefone. Pessoalmente, o Tony acabou analisando bastante o Travis enquanto ele falava e acabou achando que o homem parecia ser confiável. Mesmo que ele tenha considerado o homem confiável, ele achava muito estranha aquela história, porque ele não conseguia imaginar sua filha vagando de noite com um homem que ela tinha acabado de conhecer em um posto de gasolina. E o policial também achou bastante estranha aquela história, porém ele não podia simplesmente dizer eu achei estranho e vou levar você para interrogatório. Então ele não podia levar o Travis para ser interrogado porque ele não tinha nada muito concreto. O que o policial podia fazer e fez foi pedir para o Travis deixar ele analisar a van dele. Então o policial foi até a van do Travis
e quando ele olhou lá dentro, o interior estava impecável. Porém, só a parte de trás, a parte da frente onde o Travis ficava, estava extremamente suja. Tinha embalagem jogada, tinha sujeira por todo lugar. E obviamente isso chamou a atenção do policial, que ficou com uma pulga atrás da orelha e achou aquela situação muito estranha. Mesmo achando aquilo estranho, o policial ainda não podia fazer nada, então eles resolveram ir embora. Porém, quando eles estavam indo embora, o Travis foi até o Tony chorando e soluçando bastante. Ele disse naquele momento que queria se desculpar porque ele estava muito arrependido de ter deixado a Kenya ir embora com aquele homem. Ele se sentia muito culpado por não ter a impedido. O Tony agradeceu a preocupação e a ajuda. Nisso, ele deu a mão para que o Travis apertasse. E quando o Travis apertou a mão do Tony, ele estava tremendo muito. E foi aí que o Tony percebeu que aquele homem não era confiável. A intuição dele foi perfeita nesse momento, porque o Travis é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Se vocês estão curiosos, agora eu vou lhes apresentar quem verdadeiramente ele é. Em 2011, quando Kenya desapareceu, Travis tinha 31 anos de idade. Porém, o seu passado é repleto de delitos. Quando tinha 17 anos de idade, Travis Forbes foi acusado de invadir mais de 15 casas e empresas em Fort Collins, que fica no Colorado e é sua terra natal. Ele havia roubado mais de 15 mil dólares em dinheiro e mercadoria. Nessa época, quando ele tinha 17 anos, ele foi detido e os policiais foram vasculhar sua casa. E no quarto dele encontraram muitas roupas íntimas femininas que estavam rasgadas e tinham sido pichadas com a letra M. O Travis também já tinha sido condenado por 2 acusações de roubo. Nessa época ele foi sentenciado a 9 anos de prisão. Ao invés de ser preso, ele foi obrigado a se alistar em um acampamento militar. Mas ele só conseguiu passar 2 meses no local até ser expulso. Ele, que foi expulso do acampamento militar por mau comportamento, foi colocado em liberdade condicional. No ano de 1998, ele foi preso por assédio enquanto estava em sua liberdade condicional. No ano de 1999, ele foi pego portando uma faca, o que já violava sua liberdade condicional. E além disso, ele já tinha desrespeitado o toque de recolher 43 vezes. Devido a tudo isso, ele foi obrigado a prestar serviços comunitários. Eu não gosto muito de opinar assim no meio do vídeo, mas eu vou ter que falar que, pelo amor de Deus, o cara não respeitava nada. Ele não respeitava porcaria nenhuma, era só prender logo de uma vez. Ele não tinha nem que ter direito à liberdade condicional, muito menos prestar serviços comunitários. No ano de 2004, ele foi detido porque estava jogando pedras em mulheres que corriam pela Highland Ranch, que fica no Colorado. Ele se declarou culpado de assédio e de ter jogado as pedras nas mulheres, e aí finalmente foi preso. Além de tudo isso que eu já relatei para vocês, o Travis era viciado em drogas, e ele também roubava analgésicos de consultórios de dentista, e por esse crime ele foi preso por 3 anos. Ironicamente, na época em que a Kenya desapareceu, o Travis estava em liberdade condicional. A acusação dessa vez era violência doméstica. Agora que eu apresentei para vocês o histórico do Travis, vamos voltar para o caso da Kenya. Após 72 horas do desaparecimento da Kenya, que para a família dela parecia uma eternidade, a polícia finalmente, aleluia, aceitou a denúncia de desaparecimento da Kenya e começou a investigar o caso. A investigação começou no dia 4 de abril de 2011. Nos dias anteriores, quem estava fazendo a investigação eram os familiares da Kenya e os amigos dela também. Eles distribuíram vários panfletos e procuravam ela em todos os lugares possíveis. Por parte da polícia, quem liderou as investigações foi o detetive Nash Guruli, que era da Unidade de Pessoas Desaparecidas e Exploradas de Denver. No dia 5 de abril, imagens de câmeras de segurança foram dadas à polícia. Essas imagens, que eram de uma padaria onde o Travis assava suas barrinhas de aveia,
que eram de um negócio próprio dele chamado Forbes, foram gravadas no dia 1º de abril. E quem deu essas imagens para a polícia foi a proprietária da padaria chamada Monica Poole. A Monica tinha muitas informações sobre o Travis e estava doidinha para passar essas informações para a polícia. Ela informou aos policiais que achou muito estranho quando chegou na padaria no dia 2 de abril e percebeu que as câmeras de segurança estavam desligadas. Ela checou as imagens que tinham na câmera ainda, que tinham sido registradas, e viu que o Travis estava sozinho no local no dia 1º de abril por volta das 19h30, utilizando luvas de látex. Os detetives também verificaram aquelas imagens e notaram o Travis empurrando um carrinho grande com um container branco em cima, e esse container foi colocado dentro do freezer da padaria. Ele também foi filmado carregando um rolo de carpete e em seguida ele foi até a van e trouxe algo que parecia como alvejante. Foi só depois disso tudo que ele finalmente desligou as câmeras de segurança. No dia 6 de abril, Travis foi levado até a delegacia para prestar depoimento e lá ele continuou dando a mesma versão que tinha dado para o policial e o Tony naquele dia que eles se encontraram no posto de gasolina. Ele alegou que no dia 1º de abril, por volta das 3 horas da manhã, ele tinha ido se encontrar com a namorada, Carrie Humphrey. E aí, por volta das 8h30, ele saiu para trabalhar. Quando os detetives foram verificar os registros telefônicos do Travis, eles notaram que, nesse horário que ele falou, ele não estava nem perto da casa da namorada. E essa foi a primeira vez que ele foi pego mentindo. A polícia falou com alguns proprietários de comércios que ficavam próximo à padaria onde o Travis trabalhava, e um desses homens disse que viu 2 homens queimando um galão atrás da padaria. Isso aconteceu no final da noite de 1º de abril e tinha uma van branca estacionada próximo do local. Outro homem disse que na tarde de 2 de abril ele teria visto o Travis limpando um refrigerador que estava na parte de trás de sua van, e ele estava fazendo essa limpeza atrás da padaria. Quando perguntaram para o Travis o que é que ele estava queimando, ele disse que estava queimando maconha que tinha estragado e estava mofada. Ele desligou as câmeras de segurança porque ele foi trocar de roupa. Apesar das crescentes suspeitas contra o Travis, ele acabou fugindo do estado um mês depois da Kenya ter desaparecido. Foi justamente nesse período que a Monica acabou lembrando de algumas coisas estranhas que aconteceram ali nos dias que se seguiram ao desaparecimento da Kenya. Coisas estranhas que o Travis tinha feito, além de tudo aquilo que já tinha sido registrado pelas câmeras de segurança. Travis chegou para ela e perguntou se ela queria comprar $1.000 de aveia por apenas $100. Mas depois dela dizer que não queria, ele acabou vendendo por 50. Depois ela disse que ele começou a resmungar, falando que teria que mudar o nome porque aquela garota tinha destruído sua vida. Provavelmente ele estava se referindo a Kenya. Não muito depois disso, o Travis entrou no carro de um amigo e foi para Austin, que fica no Texas. Os detetives que já estavam no pé do Travis, quando ele fugiu, começaram a colocar ele como o suspeito principal do caso. Na verdade, ele sempre foi o suspeito principal, mas essa fuga só aumentou as suspeitas, já que pessoas inocentes não fogem. Com essa fuga do Travis, os policiais foram conversar com a namorada dele e perguntaram se ele realmente tinha estado junto com ela, e ela confirmou que sim. Mas os policiais já sabiam que, na verdade, naquele momento em que ele disse que estaria junto com ela, ele estava a 64 quilômetros de Denver, em uma cidade rural chamada Keansburg. A polícia fez várias buscas nessa cidade, eles procuraram a pé, a cavalo e usaram até helicóptero, porém não encontraram nada no local. O caso da Kenya foi amplamente divulgado no estado do Colorado e em outros estados também. Com toda essa divulgação que o caso teve, o Travis acabou se sentindo muito popular e deu várias entrevistas. Vou colocar aqui uma dessas entrevistas para vocês. I mean, it's been 2 weeks, nobody's heard from her. There's been no trace of her. Like, it's surreal. I don't even know what to think of it. Since you're a person of interest, let me ask you this. Did you do something with her? No, Did you kidnap her? no, Did you sexually assault her? I did not. Did you murder her? I did not. No. No, and having that on you, having that energy on you is very stressful. Man,
I'm sorry that I was indifferent, that I didn't think anything. I didn't think anything. I didn't think she was gonna disappear. What's her name? Kenya. Kenya, yeah. No dia 4 de maio de 2011, o Travis acabou sendo finalmente preso. Por quê? Porque ele estava sob suspeita de ter roubado o carro em que ele estava dando fuga. O detetive Gurul foi notificado dessa prisão do Travis e foi até lá na delegacia para interrogá-lo mais uma vez. Dessa vez, ele interrogou o Travis por cerca de 3 horas. O Travis foi interrogado sobre tudo o que a investigação já tinha conseguido coletar até o momento e principalmente sobre aquelas imagens da câmera de segurança. You know what? They sent me to Texas because they think you're running to Mexico. What the they do in Mexico? Did you do anything to them? No. Sure? No. We never touched. At all. Not even a hug. And I usually hug people. So did she have sex with you? Nash, I think at this point, my lawyer should be present. No dia 30 de junho, o Travis foi enviado de volta para o Colorado, porém a pessoa que tinha denunciado o roubo do carro acabou tirando a queixa e ele foi liberado. De volta no Colorado, o Travis foi morar em sua cidade natal, que é Fort Collins, junto com seu pai. Mas os detetives continuaram de olho nele. Os investigadores o seguiam principalmente quando ele estava em bares e restaurantes. Nessas perseguições, eles acabaram até vendo uma vez em que o Travis foi detido pela polícia de Fort Collins porque estava muito bêbado. Nesse momento, o Travis estava gritando e estava muito agressivo também. Então, os detetives de Denver foram até a polícia de Fort Collins explicar toda a situação e por que eles estavam no local. Depois de ter sido parado pela polícia naquela noite, o Travis pareceu se acalmar, então os detetives não podiam mais continuar vigiando ele de forma legal. Então, depois de 3 noites, eles acabaram encerrando aquela vigilância. E essa foi uma decisão que eles se arrependeram muito no futuro. No dia 4 de julho, na primeira noite depois que a polícia parou de vigiar o Travis, Lydia Tillman, que tinha 30 anos na época do caso, ela estava voltando para casa depois de ter visto os fogos de artifício no centro da cidade. Como ela era nova na região, ela ainda não conhecia muitas pessoas. Nesse caminho de volta para casa, ela não percebeu que estava sendo seguida. Foi aí que o Travis Forbes seguiu a Lydia até o apartamento dela e quando chegaram lá, ele a empurrou para dentro e a violentou. Ele tentou sufocar ela e deu vários socos no rosto de Lydia, a um ponto que ela teve a mandíbula deslocada e também traumatismo craniano. Ela tentou lutar dando socos e chutes, mas o Travis era muito mais forte do que ela. Então a Lydia resolveu que ia se fingir de morta. Ela se fingiu de morta e o Travis resolveu ir embora. Mas antes de sair, ele jogou água sanitária no corpo nu dela e ateou fogo no apartamento da Lydia. O apartamento começou a pegar fogo e a Lydia conseguiu escapar se jogando pela janela. No momento exato que ela se jogou pela janela, os bombeiros já estavam no local e rapidamente ela foi socorrida. Quando ela chegou no hospital, ainda estava consciente e os paramédicos a perguntaram se ela conhecia o homem que a atacou. Ela disse que não fazia a menor ideia de quem era e infelizmente ela acabou tendo um derrame que a deixou em coma por 5 semanas. Como o apartamento da Lydia tinha sido todo lavado com água sanitária antes de ter sido ateado fogo, os policiais não conseguiram encontrar muita coisa no local. Mas eles conseguiram uma amostra de DNA microscópica que estava na unha da Lydia. Esperando que a sorte estivesse do lado deles, eles enviaram essa amostra de DNA para a análise. No dia 7 de julho, a detetive Jacqueline Shackley, que estava responsável pelo caso da Lydia, entrou em contato com o detetive Gurul, que era responsável pelo caso da Kenya. A detetive disse que, ao analisar toda a situação, ela ficou quase certa de que a pessoa que atacou a Lydia poderia sim ser a mesma pessoa responsável pelo desaparecimento da Kenya. O Gurul, ele estava praticamente certo de que o Travis tinha feito aquilo com a Lydia
E principalmente algo que lhe chamou a atenção foi o detalhe da água sanitária espalhada por todo o apartamento. Nas primeiras horas do dia 10 de julho, os policiais observaram o Travis enquanto ele falava por cerca de 30 minutos com uma mulher. Depois dessa conversa, o Travis e essa mulher começaram a caminhar juntos. Então foi aí que o detetive resolveu se aproximar e começar a fazer várias perguntas. O Travis ficou nervoso e falou pro policial que o nome dele era Travis Kennedy. Porém, o nome dele era Travis Forbes. Ele disse que não estava com a identidade, não tinha número de telefone e não conseguia lembrar do endereço. A esse ponto, a mulher que estava conversando com o Travis já tinha ido embora. Infelizmente, os policiais tiveram que deixar o Travis ir embora porque eles não tinham como prendê-lo naquele momento. Mas, pelo menos, eles salvaram muito provavelmente aquela mulher com quem ele estava conversando. Por volta das 3 horas da manhã, os policiais conseguiram prender o Travis porque ele tinha mentido o nome. Então ele finalmente foi preso. Nesse momento, os policiais não revelaram que ele estava sendo considerado o principal suspeito do ataque a Lydia Tillman. Os policiais inventaram toda essa história para prender o Travis porque eles tinham medo dele ficar solto pelas ruas. Às 22h45 do dia 11 de julho, o Travis já estava praticamente saindo da prisão. Ele já estava a poucos minutos de ser liberado. E enquanto isso acontecia, os policiais estavam incansavelmente investigando aquela pequena amostra de DNA que eles tinham, no intuito de provar que aquele DNA era do Travis e conseguir finalmente prendê-lo permanentemente. Quando foi no dia 12, pouco depois da meia-noite, o Travis finalmente foi enviado para a prisão de Fort Collins, por ser considerado o agressor de Lydia. Ele foi preso nesse momento por tentativa de homicídio, agressão sexual e incêndio criminoso. A partir daqui tudo começou a acontecer muito rápido. No dia 26 de agosto, o Guruli foi até a prisão para entrevistar o Travis. E nem precisou lhe pressionar muito. O Travis rapidamente falou que iria confessar tudo. Ele disse exatamente o seguinte: "Eu vou te contar tudo, mas eu quero um acordo." Nesse acordo ele contaria exatamente tudo o que aconteceu no dia 1º de abril, mas em troca ele não iria para a prisão com o rótulo de criminoso sexual e também ele não poderia ser condenado à pena de morte. O Travis sabia que se ele fosse para a prisão ali com o rótulo de criminoso sexual, os outros detentos muito provavelmente iam fazer coisas horríveis com ele. O relato do Travis sobre o que aconteceu no dia 1º de abril foi o seguinte: "Eu e um amigo vimos Kenya sozinha perto da boate 24K, conversando com um mendigo. Perguntamos a ela se ela precisava de ajuda para voltar para casa. Tentamos chamar um táxi para ela ir até o apartamento do namorado, mas não achamos. Então nós entramos na minha van. Eu deixei meu amigo em casa e iria deixar Kenya também, mas ela desmaiou no meu carro. Eu não sei o que deu em mim naquele momento, mas comecei a acariciá-la. De repente ela acordou e começou a lutar. Então eu segurei o seu pescoço até que ela parou de se mexer. Quando vi que ela estava sem vida, coloquei seu corpo no refrigerador que tinha atrás da van e fechei com fita adesiva. Em seguida, coloquei o refrigerador no freezer da padaria até descobrir uma forma de me livrar do corpo dela. Foi aí que eu decidi ir até Kennisburg, onde cavei um buraco raso num bosque, e esse bosque fica perto da Interestadual 76, uma rodovia. Foi lá que eu a joguei. Quando retornei à padaria, limpei o interior da van com alvejante e queimei tudo o que Kenya havia tocado naquele barril que estava atrás da padaria." No dia 7 de setembro, o Travis e os detetives Guruli, Estrada e Shankly foram até Kennisburg para desenterrar o corpo da Kenya. Quando eles encontraram, eles ficaram visivelmente emocionados. O corpo dela estava em uma cova que tinha cerca de 1 metro de profundidade. A Kenya estava em posição fetal e coberta por uma lona. Enquanto voltavam para Fort Collins, Travis disse o seguinte para Guruli: "Você está feliz agora? Está feliz por tê-la encontrado? Está feliz por tê-la de volta?" No dia 26 de setembro de 2011, o Travis confessou o assassinato de Kenya Monge durante sua audiência no tribunal. Travis disse o seguinte: "O que fiz foi horrível e covarde. Foi um erro.
Por favor, lembre-se de mim como eu fui e não como o monstro que eu me tornei. Em seguida, ele foi condenado à prisão perpétua sem nenhum direito à liberdade condicional. Ele também se considerou culpado pela tentativa de assassinato de Lydia Tellman. No total, o Travis foi condenado a 48 anos de prisão pela tentativa de assassinato da Lydia e prisão perpétua pela morte da Kenya. Então ele vai passar uma vida e mais 48 anos na prisão. No dia 5 de outubro de 2011, a namorada do Travis, ela também foi presa por falso testemunho, já que ela disse para a polícia que estava junto com o Travis e obviamente ela não estava. Mas ela disse às autoridades que confessou que estava junto com o Travis porque ele tinha a ameaçado e dito que ela tinha que mentir. Ela se declarou culpada de ter mentido e foi sentenciada a 60 dias de prisão e mais 4 anos em liberdade condicional supervisionada. Ela foi também obrigada a cumprir 2.000 horas de serviço comunitário e a buscar aconselhamento sobre saúde mental. Apesar da Lydia ter passado um grande inferno nas mãos do Travis, ela disse no tribunal que perdoava ele, que ela não ia carregar aquele ódio e que ela iria superar. E ela foi incansável em sua recuperação. Ela fez tudo para ficar bem. No ano de 2013, ela começou a recuperar um pouco da vida, fazendo viagens, morando sozinha, fazendo yoga e também trabalhando meio período. Ela foi submetida também a uma cirurgia na mandíbula para correção, já que ela tinha tido a mandíbula praticamente destruída. E depois disso, ela passou a trabalhar no departamento de polícia, ensinando autodefesa para as mulheres. A família da Kenya estabeleceu a Fundação Kenya Monge. A Fundação Kenya Monge tem o intuito de fornecer a mulheres e crianças no estado do Colorado recursos para a educação e também para que essas pessoas se envolvam em atividades seguras e produtivas. No dia 16 de setembro de 2011, um memorial foi feito no Glory to Glory Christian Center em Aurora. Nesse dia, centenas de pessoas apareceram para homenagear a Kenya. No culto que aconteceu, a irmã da Kenya, a Kim, fez um discurso que emocionou a todos. Em sua homenagem, ela disse o seguinte: "Não estou dizendo adeus, estou dizendo até mais tarde. Verei você quando Deus me chamar para casa. Não entendo muito bem porque você teve que nos deixar tão cedo, mas Deus sempre tem um propósito. Não vejo isso como uma perda, vejo como um ganho. Ganhei um anjo da guarda e sei que posso confiar. Descanse no paraíso, irmã mais velha, até chegar a minha hora. Eu te amo e você sempre fará falta." Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês gostem da forma como eu contei o caso e nunca do que essas pessoas ruins fazem. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!